O sexto selo. Inclinemos a cabeça só por um momento agora. Senhor, estamos novamente nos congregando para o culto e nos lembramos do tempo, nos dias primitivos, quando todos subiam a Siló para as bênçãos do Senhor. E agora, esta noite, nos congregamos aqui para ouvir Tua palavra. E como temos estudado nesta parte da Escritura, que o Cordeiro era o único que podia abrir os selos ou desatá-los. E rogamos que esta noite, enquanto temos sob consideração este grande sexto selo, rogamos, Pai Celestial, que o Cordeiro o abra para nós esta noite, pois que estamos aqui para entendê-lo. E quando ninguém na terra nem no céu era suficiente, só o Cordeiro foi achado suficiente. Portanto, que o Todo-Suficiente venha e abra o selo para nós esta noite, para que possamos olhar além da cortina do tempo. Isso nos ajudaria, nós cremos, Pai, neste grande dia escuro e pecaminoso que estamos vivendo. Isso nos ajudaria e nos daria coragem. Confiamos agora que achamos graça à Tua vista. Encomendamo-nos com a palavra a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Boa noite, amigos. É um privilégio estar aqui novamente esta noite, estar no serviço do Senhor. Só estava um pouquinho atrasado. Acabei de ir a uma emergência de um homem, nas últimas, de um membro desta igreja. Sua mãe frequenta aqui. E disseram que o rapaz estava nas últimas naquele momento. Assim eu fui ver apenas uma figura indistinguível de um homem deitado numa cama nas últimas. Um homem mais ou menos da minha idade. E dentro de instantes vi o homem se pôr de pé dando louvor ao Senhor. E assim, Deus, se estivermos dispostos a confessar nossos pecados e fazer o que é certo, pedir por misericórdia, invocá-lo, Deus está disposto e esperando nos conceder isso. E agora, sei que está quente aqui esta noite e está... Não, acho que o aquecimento está completamente desligado. E estamos... Notei ontem à noite, ou hoje, que este é meu último dia em um cômodo sem luz, só luz elétrica, veja, estudando e rogando que Deus abra esses selos. E houve tantos que escreveram, neste grupo dos que apresentaram suas dúvidas ou de perguntas. Ontem à noite eram mais ou menos, não eram bem perguntas, era querendo ter um culto de cura de qualquer maneira. Queriam ficar um dia extra para ter um culto de cura na segunda-feira. Deste modo, eu realmente poderia fazer isso se fosse a vontade das pessoas que se fizesse assim. Vocês podem refletir sobre isso e me avisar, mas se vocês querem ficar e orar pelos enfermos, porque eu reservei todo este tempo completamente para estes selos e me separei para os selos, de modo que podem refletir e orar a respeito e então me avisar, e eu irei, querendo o Senhor, eu posso. Meu próximo compromisso é em Albuquerque, Novo México, e será daqui a alguns dias ainda. E tenho de ir para casa resolver alguns negócios para preparar outra convenção no Arizona. E assim, então, se for a vontade do Senhor, orem sobre isso e farei o mesmo. Então saberemos mais a respeito. Um pouco depois. E simplesmente detecto, agora vejo. É só começar a falar de enfermidade, lá vem, veja. Vejo esta senhora sentada bem neste lugar. Se algo não a ajudar, ela não vai permanecer aqui, a não ser um pouquinho. Deste modo, veja, nós rogamos que Deus ajude. É por isso que vocês estão aqui, que vêm de longe. Assim, vejam, o Espírito Santo sabe de tudo, vejam. Deste modo, Mas, veja, procurei reservar este tempo para esses selos, porque o designamos para isso, veja. Mas se houver Quantos enfermos estão aqui, de qualquer maneira, que vieram para receber oração? Vejamos suas mãos, por todos os lados, por toda parte. Oh, que coisa! Bem,
Quantos acham que estaria bem, que seria a vontade do Senhor ficar e fazer isso, tomar segunda-feira à noite, orar pelos enfermos, ter um culto de cura segunda-feira à noite? Vocês gostariam de fazer isso? Poderiam fazê-lo? Bem, querendo o Senhor, faremos então. Estão vendo? Nós iremos ter culto de oração pelos enfermos quarta-feira, ou domingo à tarde, ou segunda-feira à noite, e oraremos pelos enfermos. Agora, espero que isso não interrompa esse grupo com o qual vou voltar para o Arizona. Irmão Norman, ele está aqui em algum lugar? Isso interrompe seu programa, irmão Norman? Alguma coisa? O irmão Gene Norman diz, não. Irmão Fred e os demais, não tem problema? Outros dizem, tudo bem. Estão vendo? Não tem problema. Muito bem. Então, querendo o Senhor, segunda-feira à noite oraremos pelos enfermos. Simplesmente uma noite separada para isso, completamente, só orando pelos enfermos. Agora, não será nada mais dos selos. Se o Senhor abrir estes selos, então oraremos pelos enfermos segunda-feira à noite. Agora, tenho realmente me regozijado tremendamente, servindo ao Senhor com estes. Vocês têm desfrutado disso, a abertura dos selos? A congregação diz, amém. Agora, estamos falando do quinto selo, ou do sexto selo, melhor dizendo. E isso se estende agora do versículo 12 do capítulo 6 até os 17. É um dos selos longos. É uma porção de coisas que acontece aqui. E agora faremos uma pequena recapitulação de ontem à noite, como para reforçar um pouco cada vez. E olhem, eu quero dizer uma coisa também. Eu encontrei nessa caixa 4 ou 5 coisas muito importantes para mim. Foi-me dito que, e certamente quero me desculpar. As fitas estão gravando? A fita está gravando? Quero pedir desculpas a meus irmãos ministros e a vocês aqui. Dizem que a outra noite, quando eu estava falando de Elias, naquela hora que estavam, ele pensou que era o único que ia estar no arrebatamento, ou o único a ser salvo. Eu disse 700 ao invés de 7.000, está vendo? A congregação diz, sim, bem, sem dúvida, sinto muito por isso, pessoal. Eu sabia que não era isso. Foi pura e simplesmente uma falha de expressão, porque eu sabia que eram 7.000. Eu simplesmente não disse certo, eu agradeço a vocês. E isso significa que estou contente de que vocês estejam observando o que digo. E vocês veem, então, isso é porque isso são 7.000. Recebi 2 ou 3 recados sobre isso que diziam, irmão Brana, creio que o irmão se enganou. Disse, não foram 7.000 ao invés de 700? Pensei, certamente que não falei 700. Estão vendo? Isso, e então eu, de repente, peguei outro bilhete e dizia, irmão Brana, o irmão estava, creio que o irmão disse 700. E uma pessoa disse, irmão Brana, isso foi uma visão espiritual que só vai haver um tipo e o irmão está tipificando com 7? Deixa as pessoas ansiosas quando se começa a pensar nessas coisas, veja. E é suficiente para que me deixe ansioso. Algo aconteceu hoje quando este selo foi revelado, que eu tive de caminhar completamente para fora do jardim, andar por ali no jardim um pouco, isso mesmo. Simplesmente quase me deixou sem fôlego, está vendo? Assim fala-se de tensão? Oh, que coisa, está vendo? Outra coisa, vejam, vocês estão se apoiando completamente no que eu digo, e Deus me responsabilizará pelo que lhes digo, estão vendo? E assim eu tenho de ter toda a certeza possível, vejam, dessas coisas, porque este é um tempo tremendo em que estamos vivendo. Sim. Estava pensando a respeito do culto de cura para segunda-feira à noite. Isso interferiria com o irmão Neville, de alguma forma? O irmão Neville diz, em nada, eu estaria bem aqui. Isso é ótimo, precioso irmão Neville. Eu lhes digo, só fizeram eu acho, então perderam o molde. Ele certamente tem sido um verdadeiro companheiro e amigo para mim, eu lhes digo. O tabernáculo agora construído e está com as salas da escola dominical e tudo pronto, em ordem aqui.
E alguns de vocês que estão por aqui nas proximidades de Jeffersonville, que querem vir à igreja, vocês têm um belo lugar e um lugar ao qual vir, salas de escola dominical, excelente professor e o irmão Neville aqui para a classe de adultos e um verdadeiro pastor. Não digo isso para enaltecê-lo, mas prefiro dar-lhe uma pequena rosa agora do que uma coroa inteira de flores depois que ele tiver partido. E o irmão Neville eu conheço desde que eu era garoto. Agora, ele não mudou nem um pouquinho. Ele ainda é Orman Neville, exatamente como sempre foi. Lembro-me de visitar. Ele até mesmo teve graça suficiente para me convidar ao seu púlpito quando era pregador metodista aqui na cidade. E tínhamos uma bela congregação lá em Clarksville, acho que se chamava Howard Park, Igreja Metodista da Avenida Harrison. Acho que foi lá que ele deve tê-la encontrado lá, a irmã Neville, lá, porque ela era Eu retornei e disse à igreja aquele é um dos homens mais agradáveis, e um destes dias vou batizá-lo em nome do Senhor Jesus. Isso aconteceu. Aqui está ele, e agora ele é meu companheiro, constantemente ao meu lado, e um homem de tanta honra e respeito. Sempre esteve ao meu lado exatamente tão perto quanto podia estar. O que quer que eu diga, ele fica ao meu lado e continua firme. Mesmo no início, quando aceitou, ele não entendia a mensagem então, mas creu nela e permaneceu firme com ela. Isso é honra, isso é respeito, quanto a um irmão assim. Não poderia falar o suficiente a favor dele. E agora o Senhor o abençoe. Muito bem. Agora uma pequena revisão de ontem à noite na abertura do 5º selo. Não vamos voltar até o início essa noite, só o bastante para entender o 5º selo. Agora, verificamos que havia o anticristo que cavalgou e se fundiu em 3 poderes. Tudo se tornou um poder e cavalgou o cavalo amarelo, morte, para dentro de um abismo, para dentro da perdição, de onde veio. E então descobrimos que quando a Escritura diz: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito de Deus ergue contra ele a sua bandeira. E vimos isso perfeitamente vindicado na palavra ontem à noite, porque houve 4 animais que foram em resposta às 4 vezes que este cavaleiro cavalgou. E ele cavalgou um cavalo diferente todas as vezes, um cavalo branco, então um cavalo vermelho, e um cavalo preto, e então um cavalo amarelo. E constatamos essas cores, e o que elas eram, e o que fizeram. Então levamos isso de volta às eras das igrejas, e foi exatamente o que fez, perfeitamente. Portanto, veja, quando a palavra de Deus está em harmonia, significa que está certo. Veja, sim, eu creio que qualquer coisa que se encaixa com a palavra de Deus é sempre amém. Está vendo?